Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha para você. Ele te dá um manômetro em que ele coloca o mercúrio e um gás aprisionado e te pergunta a pressão manométrica. Cuidado. A pressão manométrica ela representa o acréscimo de pressão em relação à pressão atmosférica. Então, o que você deve fazer aqui é apenas o cálculo da pressão hidrostática. Como assim, Eduardo? Você já sabe que para um líquido que esteja em repouso, dois pontos contidos nesse líquido, por mais que esteja em locais diferentes, esses pontos conseguem ter mesma pressão se estiverem dentro do mesmo líquido, se o líquido estiver em repouso, em equilíbrio, e, é claro, estiver no mesmo nível, que é o que está acontecendo. Então, eu posso dizer que, representando o ponto 2 e o ponto 1, já que ele te deu essa altura H2 como sendo de 8 centímetros, e essa altura aqui H1 como sendo de 5 centímetros, então eu vou chamar de 2 e 1. Dá para você saber que a pressão P2 é igual à pressão P1. Tudo bem? Só que quem é a pressão P2? Quem pressiona o ponto 2? Todo esse líquido que está acima do ponto 2 e a pressão atmosférica, que ele chamou aí de PATM, pressão atmosférica. Então, a pressão lá no ponto 2 é a pressão atmosférica, mas a pressão hidrostática da coluna de líquido que se apresenta acima do ponto 2. Igual à pressão P1. A pressão P1 é justamente a pressão executada pelo gás. Nesse ponto, a pressão executada pelo gás. E o que ele te perguntou foi a pressão manométrica. Cuidado! A pressão manométrica, ela é apenas essa daqui. É a pressão hidrostática referente à coluna de líquido que se encontra acima daquele ponto. Eduardo, por quê? Porque a pressão hidrostática, ela é justamente o acréscimo de pressão que o gás está submetido em relação à pressão atmosférica. Então, quando nós calcularmos a pressão executada nesse ponto por essa coluna de líquido, nós estamos calculando a pressão manométrica, que é o acréscimo além da pressão atmosférica. Ok? Vamos lá. Eduardo, então quem é essa pressão hidrostática? Densidade, gravidade, profundidade, a altura da coluna de líquido. Essa pressão hidrostática, então, termina sendo qual é a densidade do líquido? Qual é o líquido considerado? É o mercúrio. Então, essa densidade vai ter que ser quanto? 13,6 grama por centímetro cúbico. Mas como eu estou usando SI, não pode ser grama por centímetro cúbico. Então, vai ficar 13,6 vezes 10 elevado à terceira. Eduardo, qual é a gravidade local? 10. E a altura da coluna de líquido? Cuidado, olha a diferença. Está meio desproporcional aqui, mas toda essa altura equivale a 8. E essa altura aqui equivale a 5. Então, qual é a diferença entre elas? De nível? 3. Que é o que eu vou ter que utilizar. Isso vai ficar justamente 3 vezes 13,6 me dá uma pressão hidrostática de 40,8 vezes 10 elevado a quanto? Só que tem um detalhe. Esse 3 aqui, ele equivale a 3 centímetros. Então, eu tenho que passá-lo para metros. De centímetro para metro, eu volto quantas casas? 2. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, isso equivale a 3 vezes 3,6, 40,8. Conserva a base que é 10 e somos expoentes. 3, 4 menos 2, 2. Isso equivale a 4,08 vezes 10 elevado à terceira Newton por metro quadrado, que se refere justamente a um gabarito da tua questão, ao gabarito da tua questão como sendo item B de beijo. Vamos até a próxima.